Oi, eu sou a Brenda, esse é o Flash de Investimentos, onde eu converso com os especialistas do time de investimento da Elos para saber como foi a rentabilidade dos nossos planos e fundos no mês de setembro. E para começar, eu estou aqui com o Bruno. Fala para a gente como que foi o cenário econômico de setembro, tanto aqui no Brasil quanto lá fora. Fala pessoal, oi Brenda, aqui a gente teve mais um mês positivo para os nossos ativos, né? Graças às expectativas de juros menores no mercado também, que aumenta o fluxo de capital estrangeiro, principalmente para mercados emergentes como o Brasil. Então o crescimento nas principais economias do mundo acabou desacelerando, o que reduz essas pressões inflacionárias, mas também o risco de recessão, que era o que a maioria das vezes tinha pressionado nos últimos tempos. O Fed, na última reunião do dia 17, reduziu a taxa de juros dos Estados Unidos em 0,25, o que também traz um certo alívio também, anunciando novos cortes até o final do ano, isso favorecendo também esse apetite por risco global, já que tem um diferencial de juros entre Brasil e Estados Unidos. Tá? Então, com juros menores nos Estados Unidos, tende a reduzir a pressão sobre a Selic, também favorecendo o real frente ao dólar. Falando ainda de mercado, a gente teve na China uma deflação exportada, ainda para conter esses preços, essa alta de preços globais. Pelo âmbito fiscal, foi um mês positivo, tanto pela resiliência econômica, tanto pela capacidade diplomática do governo, pela ampliação da faixa do imposto de renda, pelos acordos ou possíveis aproximações com os Estados Unidos por conta daquelas tarifas comerciais que a gente comentou no último Flash de Investimentos. Sim. E por aqui o desafio vai ficar justamente para a equipe econômica conseguir cumprir a meta para 2025, apoiada nas suas receitas extraordinárias, já olhando também o ambiente de 2026. Perfeito. Inclusive, como que ficaram as decisões de política monetária e inflação por aqui? No mesmo dia 17, o Copom decidiu manter a taxa Selic em 15%, ao ano. A gente teve um IPCA que veio em 0,48%, principalmente o preço dos alimentos ainda está controlado, mas a energia também puxou para cima, revertendo aquela deflação que teve no mês anterior, em agosto. E ainda isso reflete ainda as preocupações com os riscos fiscais, mas ainda assim fora da banda, né? No acumulado de 12 meses ainda está acima da meta de inflação. Legal. E isso teve alguma relação com a situação da Bolsa? A Bolsa foi positiva esse mês também, a gente teve um desempenho de 3,4% por esse fluxo de capital estrangeiro vindo para cá, porque essa alta do fluxo, mais as expectativas de juros menores, tanto lá fora quanto aqui, como eu disse, aumenta o diferencial de juros entre Brasil e Estados Unidos, trazendo oportunidades para a gente. Ah, legal. E como que ficaram os investimentos dos nossos fundos e dos planos, né? Como que se comportaram nesse cenário todo? Trazendo por classe, assim, os destaques foram, obviamente, renda variável, por conta dessa alta da Bolsa, multimercado, que também tem a parcela de Bolsa ali dentro, parte de renda variável, e o crédito privado pela compressão dos spreads de crédito. Então, a gente teve a renda variável com um grande destaque, vindo acima do Ibovespa até, e trazendo pela ótica dos nossos perfis, consequentemente, os perfis dinâmico e visionário, que tem maior exposição à renda variável, eles acabam capturando mais desse retorno. Então a gente tem uma banda ali, vou falar perfil a perfil. O protetor, ele teve um retorno próximo de 1,17, ainda atrelado ao CDI alto, ainda com juros elevados aqui no país. O equilibrado é entre 0,96 e 1,11%. Os perfis dinâmicos tiveram retorno entre 1,29 e 1,30 também, justamente por esse desempenho em multimercado e em renda variável, e o visionário como um grande destaque, com retornos em torno de 1,5%, por justamente essa exposição na renda variável maior. Trazendo pela ótica dos planos BDs, a gente teve um desempenho igual tanto para o BD Eletrosul quanto para o BD CGTE, em 0,86, e todos os perfis e todos os planos BDs que a gente tem acima das suas respectivas metas. Legal. E para fechar, né, o que a gente pode esperar do cenário daqui para frente? Nesse ambiente assim de juros tendendo a cair, a gente tem um momento de transição positiva, a gente observa um cenário positivo nesse momento. Juros começando a cair gradualmente nos Estados Unidos, a gente começa a monitorar essa transição de juros para o início do ano que vem, esse fluxo maior para mercados emergentes, a inflação estando sob controle, atividade moderada, sem sinais de recessão, nossos planos tendem a performar melhor. Então, o cenário segue favorável, mas ainda com uma certa cautela justamente pelos riscos fiscais, essas incertezas geopolíticas que ainda permanecem no radar, e já dando uma pincelada nas eleições do ano que vem. Se você quer saber mais detalhes sobre a rentabilidade do seu plano, acesse a área de investimentos do nosso site elos.org.br. Até a próxima!